Olá, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa segunda aula do curso Aplicação Comercial em Java para a Web. Meu nome é Márcio Oliveira, sou formado em Análise de Sistemas pela Unopar, tenho mais de 20 anos de experiência com programação, passando por linguagens como Clipper, Herbo, Visual Basic, Delphi, C Sharp, Groove, Python, PHP, WinDev e Java. Bom, sem mais histórias, vamos aos tópicos da aula de hoje. Na verdade, vão ser dois tópicos apenas. O primeiro tópico é uma análise detalhada da nossa aplicação que vai ser desenvolvida, que é o controle de caixa. E o segundo tópico já é programação em si, ainda de comandos SQL, mas ainda assim programação. Vai ser a criação do banco de dados para o controle de caixa e das tabelas no PostgreSQL, ok? Então, vamos lá. O primeiro passo é a gente fazer uma investigação detalhada do programa que vamos desenvolver. Esse é o programa que vamos desenvolver, pessoal. É o controle de caixa. O primeiro recurso que nós vamos falar aqui é o da tela de login. Toda aplicação comercial deve ter uma tela de login, afinal de contas, não são todos os usuários que podem acessar qualquer coisa, ok? Então vamos lá. O meu login aqui é marcio@omnidigital.com.br com a senha 123456. Entrar. Bom, esse é o aspecto do programa que a gente vai desenvolver. Nós vamos fazer alguma coisa muito próxima, se não igual a esse aplicativo que vocês estão vendo. É o Caixa Simples, um sistema web, completamente web. Isso aqui rodaria em Linux, rodaria em Unix, rodaria em Mac OS X da mesma forma. Esse software ele tem como componentes da tela um cabeçalho, observem, um cabeçalho, um corpo da aplicação e um rodapé, ok? Na parte do cabeçalho, nós temos um menu com todas as opções do nosso sistema. Nós temos as opções aqui de cadastros, nós temos um cadastro de estado, de cidade, de usuário, de categoria, de pagamento. Não se preocupem que a gente vai entrar em cada cadastro desses ainda hoje. Vou fazer uma apresentação geral do sistema, depois a gente volta entrando pedaço a pedaço. Nós vamos ter duas movimentações, a movimentação de lançamentos e uma de lançamentos futuros. Quando eu for mostrando a vocês, as coisas vão ficar um pouco mais claras. Nós vamos ter rotinas de consulta, de lançamentos por categoria, lançamentos por forma de pagamento, lançamentos futuros / lembretes por categoria. Relatórios, nós vamos ter os relatórios de estado, cidade, usuário, categoria, forma de pagamento, um relatório de lançamentos por data, lançamentos futuros / lembretes por data e lançamentos, entradas versus saídas gráfico. Esse é um relatório muito bonitinho. Nós vamos ter aqui na aba de utilitários um cadastro de empresa e uma rotina efetuar backup. Afinal, é muito importante a gente sempre ter um backup dos nossos dados. E como é um padrão da indústria, a gente vai ter uma telinha falando sobre o nosso aplicativo, que é o Caixa Simples. Observem que, após logar no sistema, o aplicativo nos mostra aqui a pessoa que está logada, marcio@omnidigital.com.br, e que ele é do tipo administrador. Lá na frente a gente vai ver o que é que significa isso, ok? Então vamos lá. Vamos começar aqui por cadastros. Vamos entrar no cadastro de estado. Essa, pessoal, é uma tela padrão que vocês vão encontrar praticamente em todo o sistema. Como? Uma tela com título, com botões, um botão para adicionar, uma caixa de texto para pesquisa, um botão para filtrar e uma grade com os dados daquela opção que nós entramos. Ou seja, nós estamos na opção de estados, então vamos estar vendo os dados dos estados. Observe que há uma grade aqui, onde nós temos um botão para alterar e um botão para excluir. Aqui, o conjunto dessas coisas que eu estou mostrando a vocês é o famoso CRUD. Incluir, alterar, excluir e consultar.
Se eu quiser adicionar, eu vou pressionar esse botão. Se eu quiser alterar alguma coisa, eu vou apertar esse botão. Se eu quiser excluir alguma coisa, eu vou apertar esse botão. Ok? Então vamos lá. Vamos adicionar um estado. Minas Gerais. Eu vou cadastrar aqui, pessoal, tudo em maiúsculo. Já é um costume, mas aí fica a critério de vocês quando vocês forem criar os sistemas de vocês, ok? MG e vou apertar o botão salvar. Observem que ele já atualizou a lista, mostrando que Minas Gerais está aqui, com seu nome e sua sigla. E se eu quisesse excluir, professor, bastaria apertar esse botão e confirmar a exclusão. Observem que, como a exclusão é uma operação até certo ponto complicada, porque ela não tem volta, a gente deve colocar uma confirmação perguntando: olha, você confirma a exclusão? Isso é um padrão. Eu geralmente coloco uma pergunta de confirma a exclusão até para evitar que o usuário pressione o botão sem querer de excluir, de oh meu Deus, excluí agora. Bom, não tem retorno. Se eu pressionar sim, Minas Gerais vai embora. Eu vou pressionar não. Vamos dar uma olhadinha aqui no botão de alterar. Observe que ele traz lá já os dados de Minas Gerais. Vamos alterar alguma coisa aqui. Colocar Minas Gerais 2 e salvar. Observe o resultado, é instantâneo. Ele já está mostrando aqui. Minas Gerais 2, MG. Ok? Vamos excluir, só para não dizer que a gente não fez essa rotina. Confirma a exclusão. Sim. Ok? Esse é o famoso CRUD, pessoal. Mas aqui acima a gente vai ter sempre também uma rotina de pesquisar. Observe que eu coloquei a opção de pesquisar pelo nome. Então, se eu digitar aqui, por exemplo, R e apertar o botão de filtrar, adivinha? Ele vai filtrar tudo que começa com a letra R. No nosso caso aqui, Rio de Janeiro. Mas, professor, eu não quero mais filtrar, quero voltar tudo de novo. É só limpar e pressionar o botão filtrar outra vez. Ok? Bom, isso aqui foi todo o cadastro de estado. Então, vamos fechar, porque ainda temos um grande caminho pela frente. Vamos para cadastros, cidade. E eu agora tenho uma listagem de cidades aqui, da mesma forma que a gente teve os botões, as grades, as caixas de pesquisa lá em estado, tem uma opção da mesma forma para cidades. Vocês vão perceber que existe um padrão. Cada tela é de um jeito, professor? Não. Cada tela segue um padrão, uma lógica. Os dados é que são diferentes, ok? Vamos lá. Pesquisa por nome. Se eu apertar F, observe que vai ter um efeito semelhante ao de pesquisar por estado. Observem, pesquisou Feira de Santana. Vou limpar a pesquisa, vou filtrar novamente e ele vai trazer todos os dados. Ah, olha, professor, eu quero agora alterar. Será que funciona? É só pressionar o botão aqui alterar. Ele traz a cidade. Se eu colocar aqui Salvador 2 e salvar, observem que ele já trouxe imediatamente a alteração. Porém, aqui tem uma coisa muito interessante. Eu vou adicionar uma cidade, observem. Serrinha. Mas, professor, como é que a gente vai digitar o estado? Olha só, pessoal, o estado é uma chave estrangeira lá apontando para a tabela de estado. Observem o que vai acontecer aqui. Eu vou pressionar esse botão de localizar o estado. O sistema vai trazer agora para mim todos os estados possíveis que eu já cadastrei e eu agora vou selecionar um deles. No meu caso, Bahia. Olha que legal, um efeitozinho de descer, bem bacana. Agora, se eu pressionar salvar, olha lá, Serrinha já cadastrado. Ok? Vale também aqui a máxima de que também tem um botão de excluir. Se eu aí confirmar sim, Serrinha já foi. Tudo bem, pessoal? Então, mais um cadastro concluído. Vamos à frente. Eu tenho um cadastro também de usuário, com a mesma lógica, tudo igualzinho. Vamos cadastrar um usuário. Usuário Victor.
e-mail victor@omnidigital.com.br, uma senha para Victor, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui, pessoal, interessante, olha, nesse sistema nós vamos determinar que o usuário é de um tipo. Quais são os tipos possíveis, professor? Os tipos possíveis são administrador e operador. E qual é a diferença? A diferença é que o administrador pode tudo e faz tudo. O operador não, ele vai fazer quase tudo, porém tem algumas limitações que nós vamos definir quando estivermos programando. Ok? Eu vou colocar que Victor é do tipo operador e vou salvar. Observem que Victor já apareceu na minha lista do tipo operador. Se eu precisar alterar, a mesma coisa que a gente já viu nos outros cadastros. Vamos alterar aqui Victor. Salvar. Observem, Victor 2. Ok? Ah, professor, será que o filtro funciona? Vamos testar. Olha lá, Victor 2. Ah, não quero filtro. Vamos apertar o botão novamente. Ele vai ter todo mundo outra vez. Bom, não tem muito mais o que mostrar em usuários, então vamos em frente. Nós vamos ter aqui um cadastro de categoria. Olha só. Serve para quê? Para agrupar as movimentações que a gente vai fazer. E quando chegar lá em movimentações, vocês vão entender para que serve essa categoria. Eu vou fazer lançamentos e depois vou precisar dizer, olha, eu quero que isso seja do grupo de água, da categoria alimentação, calçados, energia, roupas, salários. Para que isso, professor? Para na hora que eu precisar tirar os relatórios, eu tenha todas essas informações categorizadas, ok? Vamos aqui criar uma categoria. Vou criar uma categoria somente de teste, porque nós vamos alterá-la e depois excluí-la. Observem que o teste já apareceu no final. Vamos alterá-la para teste 2. Observem que já alterou automaticamente. E vamos excluí-la. Efetuaremos aqui uma pesquisa. Ô professor, tudo com a letra A. Olha lá, água e alimentação. Tudo de volta. Observem, a pesquisa funciona. Vamos à frente porque o caminho é grande. Nós vamos ter um cadastro de forma de pagamento. Para que isso, professor? Para dizer como eu estou pagando aquela movimentação. Eu tive uma entrada no meu salário, mas eu recebi isso em quê? Em cheque? Em dinheiro? Ah, professor, eu tive uma saída aqui, eu fiz um lanche na faculdade, gastei R$ 5,50, mas eu paguei em quê? Em dinheiro, em cheque, em cartão? É para isso que serve a tabelinha aqui de forma de pagamento. Vamos criar aqui uma forma de pagamento chamada cartão Visa. Observem que só tem um campo a descrição, então simplesmente salvar. Ele já criou aqui cartão Visa. Vamos alterar esse cartão que está aqui para cartão Mastercard. Vamos salvar a alteração. Vamos criar uma forma de pagamento de teste só para testar a exclusão. Olha só, o teste apareceu aqui no final. Vamos excluí-la. Pronto. Uma pesquisa, só tudo que começa com a letra C. Olha só, filtrou tudo bonitinho. Vamos tirar o filtro. Funciona. Como eu disse anteriormente, nós vamos ter duas movimentações. Uma movimentação de lançamentos e uma movimentação de lançamentos futuros. Mas, professor, qual é a diferença? A movimentação de lançamentos são lançamentos efetivos. Eu recebi o salário, fiz o lançamento. Eu gastei com um lanche na faculdade, faço um lançamento. Lançamentos futuros são uma espécie de previsão. Eu quero aqui agora deixar um lançamento dizendo que eu tenho água a vencer no dia tal 8. Eu quero deixar aqui um lançamento futuro, um lembrete que eu tenho Embasa a vencer no mês 8. Energia a vencer no mês 9. Entenderam, pessoal, qual é a diferença? Um são os lançamentos de agora, que são esses lançamentos, e o outro são lançamentos futuros.
uma espécie de contas a pagar, mas porém não é um contas a pagar. É só um lembrete. Lembrando que o objetivo desse sistema é educacional. Ele não é um contas a pagar, ele é somente um controlezinho simples de caixa. Vamos agora fazer a operação de lançamentos. Cliquei, observe que segue o padrão de todos os cadastros. Eu tenho um botão para adicionar, eu tenho um lugar para pesquisar, para filtrar, e tem os famosos botões de alterar e de excluir. Vamos lá, vamos fazer aqui uma adição de um lançamento. Quando eu pressiono o botão adicionar, ele já me traz essa tela. Ele já traz por padrão algumas coisas. O tipo de operação já traz como padrão saída, até porque nós vamos fazer mais saídas do que entradas, ok? Aqui eu vou colocar um detalhe: roupas de filhos, no valor de R$380. Observem, pessoal, que eu optei por colocar um asterisco em cada campo que é obrigatório. Não sei se vocês perceberam aí, olha. Tipo é obrigatório, descrição, data, hora, valor, categoria, forma de pagamento. O professor tem que ser obrigatório? Não. Eu, na qualidade de programador, de desenvolvedor desse software, gostaria que fosse obrigatório. Então eu coloquei, mas no software de pode ser que vocês não queiram que seja obrigatório cada campo desse. Por exemplo, a categoria e a forma de pagamento. Eu não quero categorizar, professor. Tudo bem, você deixaria lá o teu software permitindo que ele passasse em branco. Vamos à frente. Vamos selecionar uma categoria. Lembrando que categoria é uma chave estrangeira que a gente vai ver com detalhes mais à frente nessa aula de hoje ainda. Lá para a tabela de categorias. Eu vou clicar aqui. Vai aparecer uma telinha com animação muito bacana para que eu selecione ou ainda pesquise aqui, ó. Quero pesquisar tudo com a letra A. Ou não pesquisar, não filtrar nada. E vou colocar aqui na categoria de roupas. Até faz sentido, né? Descrição foi roupas de filhos, categoria roupas. Professor, como é que o senhor vai pagar isso daqui? Eu vou ganhar em dinheiro, então eu deixo selecionado aqui dinheiro. Ah, não é dinheiro, vou pagar em cheque. Abre a abazinha, clica em cheque. Ô professor, e de onde foi que veio esse nome aqui de usuário, Márcio Oliveira? Pessoal, lembram que quando a primeira tela do sistema foi uma tela de login? Quando eu coloquei meu usuário e a minha senha, eu armazenei no aplicativo a pessoa que se logou. No caso, quem foi essa pessoa? Márcio Oliveira. Observem que esse campo não permite alteração. Por quê? Márcio Oliveira é quem está logado. Não faz sentido eu perguntar quem está operando o sistema, uma vez que eu já sei que quem está logado é Márcio Oliveira. Lembram? Márcio, @digital do tipo administrador. As operações de movimentação, eu vou estar sempre gravando quem foi o usuário que fez. Então vamos lá, vamos salvar. Olha só, tá aqui. Saída, roupas de filhos. No dia 9/7/2015, às 8h17. Vamos fazer uma alteraçãozinha aqui só para constar que fizemos uma alteração. Lanche na Facul 2. Tá vendo? Faz a alteração. Não vou pressionar a exclusão para a gente não ficar sem lançamentos. Mas, no básico, é isso daqui, pessoal. Observem que a movimentação ela é muito parecida com o cadastro. Porém, por que é que a gente separa? O professor separar o que é cadastro do que é movimentação. Cadastro a gente pode chamar daquelas tabelas que são preparatórias para a utilização do sistema. Eu vou fazer o lançamento num programa comercial de clientes, isso é cadastro. Eu quero cadastrar anteriormente aqui os vendedores, é cadastro. Ah, professor, agora não, já terminei os cadastros preparatórios, agora eu quero fazer pedido de venda. Pedido de venda não é cadastro, seria o que a gente chama de movimentação. Ok, pessoal? Perceberam a diferença? Então vamos à frente. Isso aqui foram os lançamentos. Vamos para lançamentos futuros /lembretes. É uma tela muito parecida com a de lançamentos,
Porém, como eu já expliquei, é uma coisa para a gente ter um lembrete de coisas que vão ocorrer. Vamos, sem demora, pressionar aqui o botão adicionar. Observe que é uma tela mais simples do que a de lançamentos. Eu não peço aqui a forma de pagamento, porque como é um lembrete para o futuro, eu não sei como eu vou pagar ainda. Ainda está vindo, essa conta vai vencer um dia. Vamos botar aqui energia em base, telefone. Telefone que vai vencer. Olha só que legal, componentezinho. Julho, no dia 20 do 8 de 2015. No valor de R$ 170. Qual é a categoria? Vamos apertar aqui, selecionar. Não tem uma categoria aqui agora para telefone. Vou colocar energia, já que é só para teste. Ô professor, tem que ficar assim? Não. Basta que eu vá lá agora em cadastro e lance uma categoria para telefone. Mas eu não vou lançar não, vou deixar aqui energia mesmo, ok? E o usuário, professor, a mesma coisa da outra tela. É um usuário desabilitado, porque eu já sei que quem doou esse software é Márcio Oliveira. Vamos salvar? Salvo. Observem. O telefone já está lançado aqui. Tudo bonitinho. Vamos fechar. Isso aqui encerra movimentações. Vamos às consultas. Pessoal, o que são consultas? São definitivamente consultas ao banco de dados informadas na tela. O professor, mas qual é a diferença entre consulta e relatório, já que o relatório também vai no banco de dados e traz a informação? A diferença é, consultas, a gente coloca as informações simplesmente no vídeo. Você não consegue imprimir isso por vias normais. Enquanto que relatórios, no nosso sistema, eles vão gerar um arquivo PDF com tudo prontinho, com logomarca, para ser impresso. A gente vai ver a diferença disso daqui a pouquinho. Vamos tirar aqui os relatórios de lançamentos por categoria. Vou colocar aqui desse período, de 2014 até 2016, para englobar tudo. Da categoria alimentação. E vou apertar o botão pesquisar. Observem que ele já trouxe aqui o lançamento ou lançamentos que pudessem ter aqui. Isso é uma grade que eu posso fazer a rolagem. Observem. Ele vai me listar todos os lançamentos que eu fiz aqui. Não tem muitos segredos nessa tela. É uma tela simplesmente para consultar, sendo obrigatório informar o período e a categoria. Mas, professor, eu queria fazer um fosse obrigatório. Não tem problema. Quando vocês forem desenvolver o de vocês, não coloque a categoria como obrigatório. Isso aqui foi uma opção de Márcio, ok? Vamos fechar. Lançamentos por forma de pagamento. Muito que a gente acabou de fazer, porém, eu preciso informar uma forma de pagamento para fazer a listagem. Vou fazer a mesma coisa, um filtro até 2016, vou selecionar uma forma de pagamento, dinheiro, e vou pesquisar. Olha só, eu tive uma entrada de salário no dia 9/7/2015, às 16h56, no valor de R$ 1.800, da categoria salários, entrou em dinheiro, o usuário Márcio Graziani foi quem lançou, e depois eu tive uma saída, lanche na Facul 2, nessa data, nessa hora, 5h50, alimentação, dinheiro, Márcio Oliveira. Ok? Sem muito segredo aqui. Vamos à frente. Por último, eu tenho lançamentos futuros / lembretes por categorias, ainda na aba de consultas. Vou colocar um período grande, da mesma forma, 2016. Vou selecionar uma categoria, energia. Vou pesquisar e ele vai me mostrar aqui. Lembra que a gente colocou o telefone dentro de energia? Saída, Coelba, 12/8, 20/8, 270, 170, todos da categoria energia e o usuário Márcio Oliveira. Perfeito, tranquilo. Vamos agora para o menu de relatórios.
Bom, pessoal, os relatórios são parecidíssimos com as consultas, porém elas são feitas realmente para serem imprimidas. Vamos lá. Estado. Observem o que aconteceu aqui, viu, pessoal? O sistema continua rodando aqui em uma aba e abriu o relatório. Percebam, uma página de relatório com uma logomarca, se você quiser colocar no seu programa, o título do relatório, estados, a numeração de página, a data e hora que esse relatório está sendo impresso e os dados em si, nome e sigla. Bahia, Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo, São Paulo. E no total eu costumo dar um total de registros listados, até para saber quantos tem. Olha, eu tenho 3 registros listados. Ok? Perceberam agora a diferença entre consulta e relatório? Bacana, vamos à frente. Nós temos agora um relatório de cidade, muito parecido, não vamos mais entrar em detalhes, porque é muito parecido com o de estado. Os dados e um totalizador no final. Nós temos o relatório de usuários, todos os usuários, os seus e-mails, os seus tipos. Obviamente, eu não vou imprimir aqui as senhas, por uma questão de segurança. Registros listados, 3 também. Relatórios, categoria, uma listagenzinha de todas as categorias do sistema. Água, alimentação, calçados, energia, roupa, salários. Todas as formas de pagamento. Cartão Mastercard, cartão Visa, cheque, dinheiro. Mesma coisa, um total de registros listados. Agora, ô professor, mas esses relatórios são muito simples. Tudo bem, vamos a alguns mais complexos agora. Relatório de lançamento por data. Muito parecido com o de consulta, porém no formato de relatório. Vamos colocar um período bem grande e pressionar o botão imprimir. Olha só, que já é um relatório mais complexo. A página de lado, a gente imprime o período, a logomarca. Esse relatório inclui totalizando por data, isso é importante, a gente vai aprender a fazer isso, totalizações. Em 9/7 de 2015 eu tive salários, alimentação e roupas como categoria, com a forma de pagamento dinheiro, dinheiro, cheque, entrada, saída, saída. E observem que o relatório ele mostra o valor de entradas em uma coluna, essa coluna, e o que for de saídas ele mostra nessa coluna. Ok? E observem que no final a gente dá uma totalização. Tudo que foi de entradas versus tudo que foi de saídas. Muito interessante esse relatório. Vamos para frente. Relatório de lançamentos futuros / lembretes por data. Mesma coisa, a gente informa um período. Pressiona em imprimir. Olha só, lembra que eu falei que estava totalizando por data? Aqui a prova. Em 10/8 de 2015 vai ter o lançamento de alimentação, saída. Na coluna de entrada está 0, obviamente, já que ele é uma saída. E aqui o valor da saída. Totalizou aqui a quantidade de lançamentos dessa data, 10/8 de 2015. E partiu 12/8, depois 20/8. No total geral foram 3 lançamentos. Não teve nenhuma entrada, só saídas no valor de R$ 527,39. Muito interessante também. Vamos fechar e dar sequência. A cereja do bolo dos relatórios, por último, obviamente. Um relatório de entradas versus saídas gráfico. Para não dizer que a gente só faz relatórios em modo texto, vamos ter um relatório em modo gráfico. Vamos lá, colocamos um período grande e pressionamos o botão imprimir. Olha, professor, relatório gráfico. Pois é, pessoal. Relatório gráfico. Logomarca, o período que a gente informou, página, tudo padrão. E aqui vem um componente gráfico com todas as nossas entradas, R$ 1.800, versus as nossas saídas, R$ 385,50. Ok? Ó, pessoal, uma coisa interessante. Entradas, a gente deve estar sempre pensando em detalhes.
As entradas, o que é que a gente associa à entrada? Verde, valor de dinheiro. Então é sempre bom a gente pensar nessas pequenas coisas. Imagine que isso tivesse invertido, como ia ficar estranho para um cliente entender isso. Se tivesse as saídas em verde e as entradas em vermelho. O ser humano já se acostumou a perceber que verde entrada é dinheiro e que saída é vermelho. Até quando a gente tem um costume de falar, tô no vermelho, é porque teve saída demais e a gente ficou sem dinheiro, ok? Detalhes. Vamos para frente. Eu tenho rotinas aqui ainda de cadastro de empresa. Isso não é uma rotina de cadastro comum em que vai se incluir, alterar e excluir, pessoal. Por quê? Eu só tenho empresa por software. Esse sistema foi feito para controlar uma empresa só. Quando a gente criar o banco de dados disso daqui, nós vamos cadastrar uma empresa padrão e essa rotina só permite, observem, alterando a empresa. Ele só permite alterar a empresa, ok? Vamos lá. Vou alterar aqui Omnisistemas. Eu posso colocar aqui o CEP. Eu vou ensinar vocês a fazer uma coisa muito interessante, que é consumir um web service de CEP dos Correios. Observem, eu vou pressionar aqui o botão de localizar o CEP. Observe o que aconteceu. Ele foi consultar um web service na internet e detectou que esse CEP é da Avenida Riachuelo, do bairro Baraúna, da cidade Feira de Santana. Isso é muito interessante. CNPJ da empresa, um telefone com máscara. Isso é importante. Às vezes você vê uma aplicação na internet que está sem máscara. Eu não gosto de fazer aplicação assim. Eu prefiro que minha aplicação saia toda corretinha, toda com máscara. O CEP tem uma máscara, os telefones têm uma máscara, os campos de data devem ter uma máscara, um componente que facilite a nossa digitação. Afinal de contas, não é porque estamos fazendo uma aplicação web que vamos voltar ao tempo da pedra quadrada, ok? 92.12.63.63, observe que ele já vai mascarando. No cadastro de empresa, eu coloquei como obrigatório também aqui a forma de pagamento. Para que essa forma de pagamento aqui, professor? Para que, quando você tem um lançamento normal, ele já vai sugerir que a sua forma de pagamento padrão é essa. Temos também o contato, uma observação que você possa colocar e só. Como rotina também de utilitários aqui, eu tenho a opção de backup. Eu vou fazer um backup aqui para vocês verem. Não sei se perceberam, mas apareceu uma tela preta que eu coloquei, obviamente, somente para a gente perceber que foi feito o backup. Na vida real, não devemos colocar lá essa opção, ok? Backup concluído com sucesso. Lembrando que esse backup foi feito no servidor, ok? Mas a gente vai falar sobre esses detalhes lá na frente. Por último, mas não menos importante, isso é um padrãozinho das aplicações. Eu tenho uma tela que fala sobre o programa, sobre o Caixa Simples. Vamos apertar. É uma tela super simplificada, não tem cadastro, não tem dados, não tem nada. Uma tela simplesmente de sobre. Quem está acostumado a utilizar programas do Windows vai perceber que a maioria das aplicações tem uma tela como essa, que fala sobre o software. Fala também embaixo sobre a lei de copyright, tratados internacionais, mostra qual é a versão do software. Isso é importante, pessoal, porque até na hora de dar suporte, isso é legal. Você vai ligar para um cliente, o cliente às vezes está com a versão mais antiga. Aí um erro do teu software já foi corrigido, mas é com a versão velha e você não tem como detectar. A menos que você coloque a versão do aplicativo aqui, para você, o suportista, verificar com o seu cliente. Eu coloquei também um link, que ele vai abrir uma página. Vou mostrar a vocês como é que faz isso aqui também. Ok. E aqui se encerra, sem mais delongas, a nossa análise detalhada da aplicação a ser desenvolvida. Ok? Vamos partir para a próxima etapa, que é a criação do banco de dados para o controle de caixa. Professor, por que é que a gente precisa realmente de um banco de dados? Porque essas informações que nós acabamos de manipular para vocês, elas precisam ficar em algum lugar. Onde vão ficar essas informações? Em um banco de dados. O banco de dados escolhido por mim para mostrar a vocês foi o PostgreSQL, que é um banco de dados gratuito muito bom.
Então, sigamos em frente. Vamos à criação do banco de dados. Para criar o banco de dados no PostgreSQL, pessoal, nós vamos utilizar a ferramenta nativa dele, que é uma ferramenta chamada pgadmin. Ok? pgadmin. Observem que tem um símbolozinho do elefante. Vou clicar. Pronto, essa é a interface do pgadmin. Ok? Existem outros programas, professor, que a gente pode utilizar para criar banco de dados. Existem. A gente pode criar um banco de dados pela linha de comando, lá pelo prompt de comando. Não recomendo agora para vocês, porque vocês são iniciantes. Quero crer que são iniciantes nesse mundo da programação. É melhor a gente utilizar uma ferramenta gráfica que nos dá uma série de recursos de praticidade e facilidade. E existe uma outra ferramenta chamada SQL Manager, que eu vou estar mostrando, eu vou colocar isso no blog, vocês um link para vocês baixarem, muito interessante. Ela é mais fácil e mais prática do que essa aqui do pgadmin. Mas vamos aprender primeiro a andar, depois a gente corre. Vamos lá. Essa é a interface do pgadmin. Eu vou clicar aqui duas vezes na minha instância. Ele pede a senha. Quem lembra qual é a senha? A senha é Postgres, que a gente fez a instalação na última aula. Postgres. Se todo mundo seguir o meu conselho, tá todo mundo com essa senha, que é esse nome aqui, gente, ó. Postgres. Eu vou pedir para ele armazenar a password, a senha. Para quê? Para não ficar toda hora que eu for abrir o meu Postgres, ele me perguntando isso, ok? Ele me dá um aviso que é perigoso você ficar salvando passwords. Desculpe. Por que é perigoso, pessoal? Porque outras pessoas que abrirem esse computador vão estar com isso aqui e já salva a senha. Poder abrir o teu banco de dados. Mas como aqui o intuito é educacional, eu vou pedir para não me mostrar mais esse hint e vou dar OK. Ele me mostra aqui dentro que só tem um banco de dados, que é o banco de Tigres. Nós não vamos utilizar, isso é um banco de dados do sistema Postgres, da aplicação Postgres. Nós vamos clicar com o botão direito em cima de Databases e vamos apertar na opção New Database. Vamos criar um banco de dados chamado Name Caixa Simples. Sem muitos segredos. O que é que ele me pergunta mais aqui, pessoal, que nós temos que informar? Quem é o owner? Quem é o dono do banco? Quando a gente abre a caixinha aqui de lista, só tem o Postgres, eu vou colocar o Postgres. Agora, pessoal, uma coisa muito importante. Se vocês lembrarem, quando estávamos instalando o Postgres, eu comentei lá que era para colocar o padrão C do encoding. Por que o C do encoding? Agora vai ser explicado e vai ficar entendido por quê. Porque eu precisava que todas essas opções estivessem disponíveis. No ambiente Windows, elas iam estar de qualquer forma. Só que a opção que vamos escolher é Latim 1. Ok? Quem quiser pode pesquisar mais na internet sobre qual é a diferença entre Latim 1 e o TF8. É um material interessante. Eu posso até colocar alguma coisa lá no blog para isso. Vamos ao template. O template é o template 0. Observem, eu coloquei o nome do banco de dados, selecionei quem é o dono, disse quem é o encoding, Latim 1 e o template 0. E é só isso. Vou pressionar OK, aguardar um pouquinho e o meu banco de dados já está criado. Observem aqui do lado esquerdo, caixa simples, ok? Vamos abrir aqui a setinha do mais. Vamos abrir aqui os esquemas, o esquema public. Vamos observar aqui, não tem nada criado dentro desse meu banco de dados. Ele está vazio, 0 tabelas, 0 sequence, 0 tudo. E agora, o que é que a gente vai fazer? Nós vamos criar as tabelas para armazenar aqueles dados que vocês viram. Ok? Então, vamos lá.
Eu vou criar essas tabelas, pessoal, manualmente, porque eu vou explicar para vocês cada coisa para que vocês tenham um entendimento. Professor, eu posso utilizar uma ferramenta gráfica para gerar esses cadastros? Pode sim. Eu não recomendo agora para que vocês tenham um entendimento do que é cada coisa. Ok? Vamos lá. Fonte curso Java Web. Selecionar uma pasta aqui no meu computador. Vou criar um novo arquivo. Vou chamar ele de banco.sql. Observem, pessoal, que eu renomeei a extensão, ok? Vou abrir esse arquivo com o Notepad++. É um editor de textos que eu também posso estar passando o link para vocês lá no blog. Muito bom para essas tarefas de edição de texto manual. Vamos lá. Se vocês lembrarem, a gente tinha uma tabela de categoria. Lembram, pessoal? Então vamos começar a criar as tabelas. Create Table. Categoria, que é o nome da nossa tabela. Observem, esse aqui é o comando criar tabela, categoria. Abrir e fechar. Parênteses. Vou colocar um ponto e vírgula aqui, que é o final do comando. Eu costumo colocar, pessoal, sempre 2 espaços para que fique organizado, ok? E agora vamos aos campos. Eu preciso de um campo de código. Praticamente toda a tabela que a gente criar vai ter um campo de código, ok? Código é do serial e não permite nulo. Ô, Márcio, não estou entendendo nada. O que é isso que você está fazendo? Eu estou escrevendo os comandos SQL que vão criar as tabelas que vão armazenar os nossos dados. Quem faz isso? Se estivéssemos numa empresa gigantesca, quem estaria fazendo isso era um profissional chamado DBA, Database Admin. Mas como eu imagino que a empresa de vocês é pequena, homem só, então vocês vão ter que fazer como eu, atacar de programador, DBA, administrador, o cara que faz tudo. O que é que eu disse até então aqui, pessoal? Crie uma tabela, create table, chamada categoria, e que vai ter um campo chamado código, e que o tipo dele é serial, e que ele não vai permitir ficar nulo. Só isso que eu fiz até aqui agora. Mas, Márcio, que tipo de campo é esse serial? É numérico? É texto? É para armazenar imagem? O que é isso aí? Serial é um campo autoenumeração. Quem tiver acostumado aí com outros bancos de dados como o MySQL, como o Access, eles têm lá um banco de dados, um tipo de campo autoenumeração. O que é isso, professor? Eu não vou precisar me preocupar em dizer qual é o número da categoria. Se vocês observarem no sistema que eu mostrei a vocês, em nenhum lugar eu exibo o código de nada. Porque código é um número interno para o controle da aplicação. O usuário não tem que saber. Dinheiro é a forma de pagamento número 3, que cheque é a forma de pagamento número 7. Eu só preciso informar para o usuário que dinheiro está lá disponível para ele usar a hora que ele quiser. Então, vamos à frente. Na tabela de categoria eu tenho o campo também descrição, que é do tipo varchar de 30, not null. Vamos entender o que está escrito nessa linha? Eu vou criar também um outro campo chamado descrição, do tipo varchar. Varchar é um campo de texto e que suporte até 30 caracteres e que não permita nulo, assim como a linha de cima, ok? Bom, eu só tenho esses 2 campos para essa tabela. Então, está pronto, professor? Não, não está. O que é que precisa aqui? Precisa, pessoal, de uma constraint, e eu vou explicar para vocês o que é isso.
uma constraint de primary key. O que é isso, Márcio, que tu está inventando agora de primary key? Eu vou escrever para vocês e já explico. Olha só, pessoal. Esse curso tem um enfoque prático, certo? Eu não vou ficar aqui perdendo o tempo meu e de vocês explicando sobre a vida, o universo e tudo mais. Eu vou passar e mostrando as coisas para vocês e vou pedir que vocês pesquisem determinados detalhes na internet. E depois a gente vai no blog tirando as dúvidas do pessoal. Mas o que é que eu escrevi aqui? Eu disse que essa tabela categoria vai ter uma constraint chamada PK underline categoria underline código, que é do tipo primary key e com o campo código. Observe que código é o meu primeiro campo, tá vendo? O que é que eu estou dizendo com tudo isso aqui pro Márcio? Eu estou dizendo aqui, pessoal, que é o seguinte: toda tabela precisa ter uma primary key. O que é uma primary key? É uma chave primária, é um identificador único daquele registro. Professor, precisa mesmo? Sim, precisa. Não vamos criar nesse sistema nenhuma tabela sem primary key, porque eu vou precisar alterar esse registro em algum momento. Como é que eu vou alterar o registro de dinheiro lá na forma de pagamento? Eu vou alterar ele sabendo que ele é do código 3. Eu vou incluir, vou dizer para o sistema, olha, inclua aí, ele vai gerar um código para mim e quando precisar alterar ou excluir, eu vou alterar ou excluir por essa chave, por esse campo de código. Ó, pessoal, lição de casa. Dei uma pesquisada na internet sobre o conceito de primary keys, foreign keys, check constraints e todos esses detalhes, porque não dá para a gente ficar se atendo a todos os detalhes, não. Nós vamos falar sobre o que é, para que serve e vamos passar em frente. Vamos lá. Aqui eu concluí minha primeira tabela, a tabela de categoria. Vamos lá. Vamos para a tabela agora de forma de pagamento. Create table. Forma underline pagamento. Percebam que eu não estou utilizando acentos, espaços, C cedilha em nada aqui, por favor. Ok? Eu quero só chamar a atenção de vocês de algumas coisas, viu, pessoal? Percebam que cada linha dessas tem uma vírgula no final. Exceto qual, Márcio? A última linha. Ela não tem vírgula. Então, perceberam? Essa tem e essa não tem, porque é a última linha. Então, vamos ficar atentos a esse detalhe, porque senão, na hora que rodarmos esse comando, ele vai dar erro. Forma de pagamento. Ó, pessoal, eu estou observando aqui que a aula já se alongou, já estamos faltando só 10 minutos. Eu vou fazer uma coisa aqui. Eu vou copiar de um arquivo que eu já tenho isso pronto e vou explicando cada linha, porque aí a gente ganha tempo, ok? Vamos lá. Isso que a gente está fazendo, pessoal, é o que a gente chama de um modelo físico do banco de dados. É a criação das tabelas de fato. Depois que eu criar todos esses comandos aqui, eu simplesmente vou rodar dentro da ferramenta pgadmin e ele vai criar todas as tabelas para mim, ok? Vamos lá. Tabela de forma de pagamento. Observem que ela é muito parecida com a tabela de categoria, exceto o nome. Ele tem um campo de código do tipo serial, que é o que, gente? Autoenumeração. Tem um campo descrição, varchar, que é texto, de 1 a 30 caracteres, que não permite nulo. Ok? Eu vou ter uma chave primária pelo campo de código, ou seja, esse campo de código é o identificador único. Não vai ter nesse campo de código dois registros iguais. Por exemplo, pagamento dinheiro com código 1 e forma de pagamento cheque com código 1. O banco de dados não vai permitir que a gente crie esse tipo de coisa. Porque a gente está dizendo que a primary key é pelo campo de código. Então, esse campo de código nunca pode se repetir. E como é que a gente fez para esse campo não se repetir? Criamos ele do tipo serial, que é um tipo autoenumeração.
O próprio banco de dados vai colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, sem preocupação para nós, os programadores. Vamos em frente. Tabela de usuário. Nós temos o campo de código, do tipo serial, autoenumeração, not null. Nós temos o campo nome, varchar de 40, um campo texto de 40 caracteres. Nós temos o campo para guardar o e-mail, varchar de 100. Observe que nenhum desses aqui permite nulo. Todos estão com a opção de not null. Eu tenho um campo de senha, varchar de 20, not null. E um campo de tipo. Lembram, pessoal, que eu falei do tipo? Varchar de 1, default A, not null. Olha, professor, o senhor não falou desse default ainda não. Com razão. O valor default está dizendo que, se eu não colocar nenhum valor nesse campo, na hora que eu for inserir uma informação, ele vai gravar automaticamente A, porque eu disse que o default é A. Vamos para frente. Uma constante primary key pelo código. Perceberam, pessoal, que toda a tabela tem uma primary key? Pois é. Olha, Márcio, tem uma nova aqui, ó. Tem um tipo unique. O que é esse tipo unique? É um tipo muito próximo da primary key. Ela quer dizer que eu não vou poder repetir nessa tabela o e-mail e a senha. Ou seja, se alguém criar um e-mail marcio@omnidigital.com.br e colocar a senha 13456 e tentar criar um outro registro de usuário com marcio@omnidigital com a senha 123456, o próprio banco de dados vai dizer não permito, porque o programador criou esse cara aqui, o unique, dizendo que e-mail e senha não podem se repetir. Ok? Vamos para frente. Eu tenho também aqui agora o tipo do usuário, criei uma check constraint, observem check, em que o campo tipo, lembram do tipo? Ele só pode ser, ele está em A ou O. Eu só posso ser ou administrador ou operador. Se durante a inserção desse registro alguém tentar colocar alguma outra letra que não seja A ou O, o banco de dados vai chiar, vai dizer não deixo gravar. Olha só, pessoal, sempre que tiver esse tipo de campo dentro da tua tabela, o ideal é você fazer uma documentaçãozinha rápida no final da tabela. Essa linha é obrigatória? Não. Se eu tirar isso aqui, vai funcionar do mesmo jeito. Porém, lá no futuro, vocês vão agradecer esse tipo, porque vocês vão esquecer quais são os tipos. O tipo é A e O, tudo bem, mas e se o tipo fosse A, O, C, D, F, G e K para armazenar a informação? A gente já vai ter um monte de coisas da vida na cabeça, mais as coisas de programação na cabeça, com certeza vocês vão esquecer esse tipo de coisa. Então, o ideal é documentar os tipos que tiverem com checks do tipo IN, ok? Vamos para frente. Nós temos uma tabela de estado com o código, um campo serial, que é a autoenumeração, um nome varchar de 30, texto de 30 caracteres e uma sigla de 2 caracteres. Ó, pessoal, eu queria fazer só um aqui sobre o tipo varchar. Ele é o tipo varchar, significa caractere variável. Ou seja, se eu digo que é varchar de 30 e crio um registro lá que só escrevi a letra A, ele não vai consumir 30 caracteres, porque é varchar. Ele vai consumir só os caracteres que eu coloquei. Se eu digitei Márcio, Márcio tem 6 caracteres. Então, ele está dizendo que pode chegar até 30 caracteres. Tudo bem? Eu tenho um campo de sigla, varchar de 2, not null, primary key, que a gente já está careca de saber que vai ter que ter em todas as tabelas. Próxima tabela, tabela de cidade. Aqui tem uma coisa muito interessante. Tabela de cidade, eu tenho um campo de código, serial, autoenumeração, tem um campo de nome, varchar de 50, não permite nulo, e tenho aqui código do estado. Isso aqui é interessantíssimo. Ô Márcio, por que tem o código do estado aqui ao invés de ter o nome do estado? Porque esse campo aqui é uma chave estrangeira. Fica aí também mais esse detalhe para vocês pesquisarem na internet, pessoal. Qual é a diferença de chaves primárias e chaves estrangeiras? Uma coisa completa a outra. Eu só posso ligar uma chave primária numa chave estrangeira, uma chave estrangeira numa chave primária, ok? Eu tenho um código do estado aqui,
que referencia-se à tabela de estado. Vamos à frente que vocês vão entender. Eu tenho a chave primária pelo código e eu tenho aqui uma foreign key, que é a tal chave estrangeira do campo código de estado, referências, estado, código. O que é que essa linha está dizendo aqui, professor? Essa linha está dizendo que quando for inserir no registro de CID um código de estado, ele vai ter que existir, ele vai ter que ter esse código lá na tabela de estado. Por exemplo, eu cadastrei como registros no meu estado, código 1, Bahia, código 2, São Paulo. E aí, de repente, vem um cidadão querendo cadastrar uma cidade Mossoró, com código 1, mas ele tentou colocar o código do estado 3. O banco de dados não vai permitir, porque não existe o código de 3 de estado na tabela de estado. É isso que essa linha está fazendo. Está travando o banco de dados para que não haja incongruências, inconsistências, ok? Vamos para frente. Eu tenho uma tabela de empresa, create table empresa, com dados cadastrais. Percebam que essa tabela é a única que não é serial. Nas próximas aulas a gente vai acabar entendendo por quê. Porque eu não tenho um cadastro propriamente dito. Lembram que eu falei que a empresa é uma empresa por sistema instalado? Aqui é simplesmente para eu identificar os dados de estabelecimento. Eu tenho uma razão social, um nome fantasia, um CEP, um endereço, um bairro, um código de cidade, que é uma chave estrangeira para a tabela de cidade, CNPJ, CPF, e-mail, telefone, fax, código da forma de pagamento, que é uma chave estrangeira lá da forma de pagamento, contato, observação, uma primary key e as duas foreign keys que eu acabei de mencionar, do código e da forma de pagamento. Ó, pessoal, se não ficar claro como a água isso agora, procurem na internet e eu vou colocar algum material no blog referente a comandos SQL, ok? Para tentar clarear a mente de vocês. Mas pesquisem sobre chaves primárias e chaves estrangeiras. Isso é básico. Nós temos agora as últimas duas tabelas do sistema. A de lançamento, que vai ter um número de controle do tipo serial. Ô, professor, não era para ter código do lançamento, não? Não, pessoal. Isso é uma nomenclatura que eu adotei no decorrer da minha vida. Toda tabela de cadastro, eu coloco que o campo de chave primária é código. E toda tabela de movimentação, eu coloco que o campo de chave primária, número no underline controle. Isso é um formato de cadastro de Márcio. Vocês vão achar aí na internet colocando lançamento underline ID ou ID underline lançamento. Fica a critério de vocês. Eu sugiro que adotem isso daqui porque é uma forma de você separar as coisas. Quando eu vejo um lugar que é movimentação, eu já sei, pai, número de controle é chave primária. Ah, não, é cadastro, é código. Então fica uma questão de padronização. Eu tenho um campo do tipo, que é varchar de 1, só pega um caractere, defus, que é onde você vai dizer se é entrada ou saída. Ok? Eu tenho uma descrição, que foi onde eu coloquei lá, lanche na faculdade. Eu tenho um campo de data, observe o tipo de data, que até então não tinha aparecido, e que o valor default dele, se ninguém inserir nada, é a data corrente, a data atual, o dia de hoje, e que não permite nulo. Eu tenho o campo de hora, timestamp 0. Esse timestamp 0 não é um campo específico para hora. Ele é um campo que armazena a data e a hora. Ok? Porém, na hora que a gente for exibir na tela, a gente vai exibir somente a hora. O valor default dele é corrente timestamp, não permite nulo. Um campo valor, que até então também não tinha aparecido, ele é numeric 18 de 2. O que é isso aqui, Márcio? 18 de 2? Não entendi, não. Isso aqui, pessoal, é porque esse campo de valor, ele pega fração, ele é fracionado. Ele pode armazenar até 18 partes inteiras e 2 partes decimais. O valor default dele é 0 e não permite nulo. Observem que agora eu tenho 3 chaves estrangeiras. Código de categoria integer not null, código da forma de pagamento e o código do usuário. Todos são chaves estrangeiras e nenhum deles permite nulo. Como constraint dessa tabela eu tenho a primary key, observe que sempre tem que ter uma primary key. Para número 0,
Tem que ter primary key, ok? Primary key aqui é o número de controle. Depois eu tenho as 3 foreign keys que eu falei. O código da categoria apontando para a tabela de categoria. A forma de pagamento apontando para a tabela de forma de pagamento. E um código de usuário apontando para a tabela de usuário. Para quê? Para que não permita que alguém coloque no lançamento um valor que não existe nas tabelas padrão. Nós temos agora 2 campos do tipo check aqui, 2 constraints do tipo check. O tipo, eu só vou permitir que ele seja ou E de entrada ou S de saída. E coloquei uma outra constante aqui só educacional, para mostrar a vocês mesmo. Que o campo de valor, ele tem que ser maior do que 0. Por quê, pessoal? Eu vou ter um lançamento de 0 valor? Não faz sentido, né? Eu dei uma entrada de 0, dei uma saída de 0? Isso não existe. Então, já faço a consistência no banco de dados. Aqui eu tenho uma documentaçãozinha, a situação que o tipo ele é entrada S de saída, para que a gente não se esqueça no futuro. E por último, mas não menos importante, a tabela de lançamento futuro. Muito parecida com a de lançamento, se vocês compararem. Eu tenho um número de controle, que é o identificador único, que é do tipo serial, para que ele seja autoenumeração. Um tipo, que é entrada ou saída também. A descrição vai chamar de 30. Do mesmo formato de cima. Observem que aqui eu não tenho uma hora. Eu só tenho uma data nessa tabela. O campo de valor, o campo da categoria e o código do usuário. E a questão das primary keys, foreign keys e check constraints, tudo igualzinho da tabela anterior. Então, já estava explicado da anterior, então vale para essa daqui. Lembrando, pessoal, que eu também vou disponibilizar esse arquivo banco.sql para vocês, para que se digitar tudo. Porém, qual é o exercício mental que vocês têm que fazer em casa antes da próxima aula? Leiam todo esse arquivo de novo, com calma, com toda a paciência do mundo, e tentem explicar para vocês mesmos o que é cada coisa. E o que vocês não entenderem, por exemplo, eu esqueci o que era serial, professor. Procure na internet, PostgreSQL serial. A internet vai te ajudar, vai te dar um tutorial exatamente do que é aquilo dali. Aí você vai lembrar, foi isso que o professor falou. Lembrando também que essa aula vai estar gravada e eu vou disponibilizar para todos vocês, ok? Amanhã. Vamos em frente. Essa aula encerrou aqui agora a questão de analisar detalhadamente a aplicação e fazer a criação do banco de dados, ok? Para criar o banco de dados efetivamente, basta agora que a gente copie tudo que a gente escreveu, entre no PGAdmin, clique no nosso banco de dados, observe que tem aqui uma lupazinha escrito SQL, vou maximizar, cliquei nela, vou colar esse código todo aqui e vou apertar o botão Play, Execute Query. Se não tiver nada errado, ele vai dar essas mensagens aqui, ó. Estão vendo? Não deu nenhuma mensagem de erro. Se alguém esqueceu de digitar alguma coisa, ele mostraria qual era o erro aqui e não criaria as tabelas. Vamos conferir se funcionou. Vou fechar essa telinha. Vou apertar um F5 aqui em cima do caixa simples para ele atualizar. Observem, pessoal, funcionou. Ó. Criou todas as tabelas que a gente precisava. Categoria, cidade, estado, orçamentos futuros, usuário. Vocês vão fazer a mesma coisa. Vão pegar o arquivo que eu vou passar, vou colocar no blog e vão clicar aqui. Ok? Nós concluímos a análise detalhada da aplicação e concluímos a criação do banco de dados para o controle de caixa. Fato. Na próxima aula, nós vamos criar finalmente o projeto de controle de caixa no NetBeans. Finalmente a gente vai colocar a mão agora em código-fonte Java. Hoje nós colocamos a mão em código-fonte SQL para criar as tabelas, mas na próxima aula a gente já vai mexer com Java. Nós vamos escrever os nossos códigos-fontes de fato. Bom, então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Ela se alongou um pouquinho. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.